Sim. Então, gente, bom dia, né? Meu nome é Paloma e a gente é da turma da tarde, mas por alguns probleminhas a gente conversou com a professora e ela deixou a gente apresentar agora. Então, pode passar, Alexandre. Introduzindo um pouco sobre a ideia do projeto, né, do nossa análise, ela é feita no centro, como de todo mundo, né, introduzindo um pouco também sobre o bairro. Ele é considerado como um celeiro, né, do celeiro histórico e arquitetônico de Fortaleza, e direcionando um pouco o nosso olhar ao Riacho Pajeú, né, é perceptível a gente observar que é um riacho muito antigo, né, que desenhou a cidade de Fortaleza e que se estima que ele tenha pelo menos 7.000 anos de existência, né, onde ele foi grafado pela primeira vez no século XVIII pelo Capitão Mor. E analisando, fazendo a comparação disso com o cenário atual, é perceptível a gente ver uma mudança bem brusca quanto à questão da canalização dele, né, visto que ele está totalmente canalizado, e além disso, o fator da poluição agrava muito esse problema. E a nossa quadra escolhida, ela foi voltada a essa questão, né, que ela é mais residencial e um pouco comercial também. A gente vai explicar um pouco melhor depois. E lá a gente vai apresentar alguns problemas que fizeram com que a gente tomasse essa decisão. Ok. Os objetivos, em resumo, é o diagnóstico do bairro Centro em relação ao Riacho Pajeú, a proposta do plano de intervenção, a proposta da criação de um parque, né, e em específico a elaboração e análise tanto de mapas como de fotos e croquis, a sintetização dos problemas e potencialidades na área de intervenção e a elaboração de soluções para esses problemas observados. Quanto à justificativa, né, a gente teve o intuito de perceber a realidade presente do Riacho Pajeú. Ele foi fundamental para a construção da cidade, mas ele se encontra totalmente poluído e canalizado, né? Então, as duas quadras que a gente escolheu, teve por motivo de escolha um trecho que passasse pelo Riacho Pajeú canalizado e que foi um pré-requisito, né? Então, a gente também visou o fato de escolher uma área distante da parte central do bairro, né, como a gente já está acostumado a conhecer, e por isso teve um cenário bem diferente do comum. Passa logo para os mapas, Paloma. A gente só está vendo, eu queria começar a ver logo os mapas. Não precisa apresentar tanto sumário, não. Ótimo. Nesse mapa, a gente vê o bairro Centro, dentro de Fortaleza. A gente pode usar as principais vias de acesso, e tanto como o percurso do Metrofó, na linha sul. Na parte norte, a gente tem a Avenida Leste-Oeste. Na vertical, a gente tem a Rua Senador Pompeu, a Rua Sena Madureira, que corta bastante o centro, e tem a Avenida Dom Manuel a leste. Em vermelho, nós temos a Avenida Duque de Caxias, junto com a Heráclito Graça. Em roxo, na parte oeste, temos a Bezerra de Menezes, que dá um dos principais acessos ao centro, e temos a Domingos Olímpio, abaixo, e a BR-116. Pode passar. Nesse mapa dos elementos da cidade, os limites eu coloquei na linha rosa, os caminhos são as setinhas. No norte temos a Avenida Leste-Oeste, no meio temos a Avenida do Imperador, a Rua Senador Pompeu, a Rua Sena Madureira, a Avenida Dom Manuel. Na parte do sul temos a Duque de Caxias, os marcos estão representados pelo triângulo, e os pontos nodais por essas partezinhas que parecem uma ameba. A escala é um pouco maior, e os pontos que a gente colocou foi o Forte de Fortaleza como um marco histórico, tanto como o Mercado Central e a Catedral Metropolitana de Fortaleza. O Mercado Central também ele se encaixa em um ponto nodal, e nós colocamos também a Feira do Buraco da Gia, que tem uma grande movimentação, tanto comercial, mais abaixo nós temos a Praça dos Leões, que é como um marco histórico. Temos a Praça do Ferreira na esquerda, tanto como marco histórico quanto ponto nodal. Mais à esquerda temos a Praça José de Alencar, o Teatro José de Alencar e o Hospital Geral César Carlos. Na parte do sul temos o Parque das Crianças, né, mais conhecido como Parque da Liberdade. Temos a Estação dos Ônibus, que é onde tem um grande fluxo de movimentação, e a Igreja Coração de Jesus. Na parte da direita temos o Colégio Estadual Justiano de Serpa, que também tem uma grande movimentação, e o Colégio Militar de Fortaleza. Com as estrelinhas, a nossa área de intervenção estudada. Essas manchas em vermelho é a área comercial do centro, em azul a parte histórica e cultural, e essa amarela é a parte residencial. Pode passar. Nesse mapa das zonas, eu identifiquei em torno de 8 zonas, tanto as ZEDs do centro como o trecho 1 em laranja e o trecho 2 em vermelho.
A zona de preservação ambiental do Recurso Hídrico, onde pega o trecho do Riacho Pajeú até a parte onde desaba do mar. Tem a zona de preservação ambiental da faixa de praia, que é toda essa parte ao norte, em amarelo. Temos a ZOP 1, que é a zona de ocupação preferencial. A ZEF, que é a zona de preservação do patrimônio. A zona de orla, na parte de roxo em cima. A ZEF, que separa a cidade do mar, logo acima também no norte. E temos a ZEIS 1, e em azul nós temos o limite do centro. Nessa escala está um pouco mais aproximada e a gente pode identificar mais pontos com uma melhor visualização. Pode passar. Aqui são alguns dos parâmetros das zonas que a gente identifica no mapa. Pode passar. E aí a gente consegue ver, né, o percurso do Riacho Pajeú, no tanto que ele passa pelo centro. Ele tem uma extensão total de 4.714 metros, né, e a gente não imaginava o quão relevante para a cidade ele é, e ainda é, né? E o seu percurso moldou a cidade, e aí hoje totalmente ele é irrelevante. Como eu falei, ele está totalmente canalizado e poluído, e em alguns pontos é possível a gente conseguir verificar ele a céu aberto e verificar suas condições. Pode passar. Seria legal esse mapa, quando vocês forem colocar no trabalho final, vocês tirarem um quadro que pegue até a Foz, tá? Esse interior. Pode passar. Quanto ao de espaços livres, né, esse bolinha mais escura, verde escuro, é a vegetação, e espaços livres, o verde mais claro. E aí tem o mesmo percurso agora até a Foz. Apesar de ser uma grande área de comercialização, poucas pessoas, ao comentarem sobre o centro, lembram do bairro também como uma parte calma, histórica, né? E aí, por esse mapa, a gente conseguiu perceber que, mesmo ele sendo extenso, nas condições que a gente vive hoje em dia, né, nas condições que existem lá, até que tem uma boa vegetação. E a gente conseguiu observar esses detalhes com esse mapa aí. Pode passar. A hierarquização viária. De azul, temos a duas vias arterial 1, amarelo a via arterial 2. Via arterial, ela é caracterizada pela interseção de nível, controladas por semáforo. Aí tem a via arterial 2, né, que é amarelinha. A via coletora é essa roxinha, que meio que cruza a via arterial 1 e a via arterial 2. E, como o próprio nome já diz, ela serve para coletar e distribuir o trânsito, que tem a necessidade de entrar ou sair dos trânsitos rápidos ou arteriais, e sua velocidade máxima é 40 km por hora. E de vermelho temos as vias comerciais, que é a maior parte do centro, porque o centro basicamente é comércio, né? Pode passar. Aí a gente consegue observar o da setorização das áreas, né? A gente escolheu essas duas quadras, como eu falei, porque elas são mais afastadas, e aí a gente pegou aquele mesmo mapa do passado, né? E a gente acrescentou a nossa área. E aí, em vermelho comércio, amarelo habitação, azul água, azul mais claro inscrição e verde escuro vegetação. Como eu falei, só para acrescentar que a gente escolheu essas duas áreas, ela é mais afastada e mais calma, mais residencial. Ok. Explicando um pouco sobre o uso do solo da área ser focada, né? Como a Paloma acabou de citar, essas foram as duas quadras que a gente escolheu. O uso do solo lá se dá basicamente por comercial e residencial. Mas ele apresenta também algumas instituições, alguns usos institucionais, como é o caso da Unice e também do Conselho Regional de Administração do Ceará. A partir disso, a gente pode observar alguns trechos de vegetação, né? Que passa o Riacho Pajeú ali. E é isso. O perfil das vias mais importante. Dei um zoom mais perto da quadra que estamos estudando. De azul claro temos a Avenida Duque de Caxias e Barra Heráclito Graça, principalmente Heráclito Graça nessa parte. Verde escuro, a Avenida Dom Manuel. Amarelo, Solon Pinheiro. E esse verde água, Rua Dona Leopoldina. Esse amarelo aí, que eu acho que não é Solon Pinheiro o nome dela, tá? Depois vocês ficam de conferir. Eu olhei no Google Earth, eu confirmei. Mas dá uma olhadinha com mais calma, tá depois certo. que a Solon Pinheiro, ela passa exatamente ali do lado, quem está olhando para o norte, do lado esquerdo
da Igreja do Sagrado Coração de Jesus, aquela que é a Solon Pinheiro. Viu? Depois você olha com calma aí. E de Vinho, a Rua Pedro Coelho. Pode Ok. passar. Ok. Aí depois eu vou conferir a largura, tá certo? Das Tá ruas. certo. Podem passar. Rodrigues Júnior, Arthur Graças. Aqui é a nossa vista do perímetro urbano, que a gente marcou alguns pontos para fazer análise, né, em torno das quadras escolhidas, e a gente vai explicar agora um pouco melhor. Tá, aí vamos fazer do mesmo jeito que a gente fez com outra equipe. Cada um escolhe uma para falar, certo? Uma Tá bom. situação. Eu vou ler o resto tudo direitinho depois, mas só para a gente dinamizar. Nessa rua da Jota da Penha, que até a professora falou numa das aulas passadas, reprisou essa parte do lado direito, a questão da vitalidade é bem baixa, as calçadas são bem quebradas, possuem muitos desníveis, não tem acesso de piso tátil, nem acesso para os PCDs. O riacho encontra-se totalmente canalizado do lado esquerdo, no lado direito ele encontra-se a céu aberto, tem a presença de árvores e vegetação abundante nessa parte, possui uma pouca iluminação, à noite a rua fica bem esquisita, e isso gera tanto um perigo de insegurança, como também poucas pessoas circulam nesse trecho à parte da noite, justamente com medo de serem assaltados e derivados. A parte do sentido, as cores verdes dão um pouco mais de cor a esse trecho, a expectativa social é baixa, não é agradável permanecer no local por muito tempo, justamente pela falta de iluminação na parte da noite. O trecho não é adequado para a circulação, visto que as calçadas estão muito quebradas, então muitas vezes os pedestres precisam circular pela rua mesmo. A rua não tem sinalização, está cheia de buracos e não tem uma permeabilidade da drenagem pluvial na época de chuva, justamente quando chove, tem muitos trechos alagados nessa rua em si. Não tem o acesso, né? O acesso é escasso. O controle se dá pelos próprios moradores e os comerciantes na área ao redor. Na parte onde o riacho está mais exposto, tem um descaso quanto à limpeza, e justamente porque ali seria uma área de responsabilidade da prefeitura, mas a mesma não arca com suas coisas, a falta de iluminação e os muros que são relativamente altos geram uma sensação de insegurança a quem passa por ali. Então, nesse trecho da Rua Jota da Penha, foi essa a análise. Pode passar. Então, eu vou falar aqui um pouco sobre a Rua Rodrigues Júnior, né? A gente percebeu que na vitalidade possui calçada, então é um sinal de vitalidade, já que existe a possibilidade de passagem de pessoas no local. O fato de não possuir lixo, né, é um sinal positivo na vitalidade do local. É murado, né, esse terreno, e não se tem acesso nenhum na parte interna do terreno, onde é um problema vital. Também pelo riacho está passando, né, canalizado por aí. Quanto ao sentido, o sentido ele se encontra baixo, já que nessa área não tem como ter identidade ou criar algum afeto. A leitura do espaço é complicada, já que a gente não sabe o que tem depois do muro, e as expectativas sociais são baixas, principalmente na parte da noite, e por se tornar um local de passagem, apenas de passagem. Quanto à adequação, né, a forma e a função são restritas, como já foi citado, e se torna apenas um local de passagem. Possui plantas aparentemente que estão instaladas ou plantadas por pessoas que são ou donas do terreno ou moram perto, e não existe possibilidade de permanecer aí, né, até porque não é viável. Quanto ao acesso, não possui acesso à informação, o acesso até o local é viável, mas inapropriado para ter acesso até a área realmente do riacho, porque o terreno é murado, né, como eu falei. A via de acesso, que a rua é viável, mas o máximo que a gente pode acessar é até a frente do terreno, é privado. Quanto ao controle, o local está sob controle, aparentemente, dos possíveis donos do terreno e pela prefeitura, né, da calçada para fora, e deve possuir autonomia, como as vias e o urbanismo, enfim. O local de acesso, local de passagem, quer dizer, é público, né, aparentemente todos passam na calçada, né, andam por ali, e na parte interna o acesso é restrito, privado. Vou passar. Falando um pouco sobre a Rua Pero Coelho, que foi a minha análise escolhida, quanto à questão da vitalidade, ela é muito baixa, a gente pode observar que existe pouco trecho de vegetação aí visível. Outro ponto também que me chamou bastante atenção no quesito de vitalidade foi a questão também das calçadas, né, que são muito estreitas e possibilitam pouco caminhar por ali, além de alguns equipamentos que acabam ficando no meio da calçada e atrapalhando as pessoas de circularem.
Outro ponto também que eu associei com a questão da vitalidade é a questão dos muros muito elevados, que acaba gerando também uma questão de insegurança nas pessoas, e o fato de não ter vegetação não possibilita o sombreamento, né, o que dificulta também a vivência das pessoas em certos horários por ali. Quanto sentido, ele é muito sem sentido, assim, em si, o espaço, porque não utiliza de cores, né, elementos que possibilitem um atrativo diferente, então ele é mais voltado, assim, à passagem mesmo. Quanto à questão do acesso, como eu falei, as calçadas, elas são muito estreitas, além das calçadas serem estreitas, tem essa questão mesmo que não há pisos táteis que auxiliam a pessoas com deficiência, e quanto à questão também de adequação, é visível que o espaço ele não apresenta nem mobiliários e equipamentos que possibilitem, né, a execução de diferentes atividades no espaço. Quanto ao controle também, reforça um pouco a questão dos muros altos, que não tem nenhuma permeabilidade visual, então o acesso aí a relação entre o interior e o exterior, o meio urbano, acaba se dando muito difícil, e acaba gerando também uma sensação de insegurança nas pessoas que por ali passam. Volta, Alexandre. Aqui, essa da rua Dona Leopoldina. Escolher essa de baixo ou a de cima? É a de baixo, a foto 1. A de roxinho. Ele é um local bem iluminado, há muita presença de postes, bem sinalizado. O rio, infelizmente, canalizado, né? E o lixo, possui muito lixo na rua, ou seja, a paisagem não suporta suas funções vitais. As calçadas são muito quebradas e sem acesso para PCD. Ela tem relativamente assim, uma boa vegetação, mas vindo de outros terrenos, não na calçada, não na passagem. E os muros são relativamente altos. Pode passar, Alexandre. Aqui no quadro de problemas e potencialidade. De problemas, vimos a ausência de estrutura na calçada, em muitos lugares falta de iluminação, o rio Pajeú totalmente canalizado, né? E a falta de acessibilidade para PCDs. Okay. Em potencialidade, em alguns lugares, a gente vimos o zelo da prefeitura. Assim, não há tanta poluição, a mata ciliar é bem preservada, e a área que a gente escolheu é uma área mais residencial, mais calma. Esse quadro é só mais para mostrar mesmo de onde tiramos as fotos. Dos problemas. Em azul, os pontos em azul são as potencialidades, os em roxo são os problemas. Certo. Aí tá puxando aí as fotos. Nesse mapa de propostas de implantação, a gente marcou a área de estudo e as principais vias, uma das ruas que passam por maior número de parques, né? Na horizontal, a gente tem a Guilherme Rocha, junto com a Avenida Santos Dumont. Na vertical, pega a Alberto Nepomuceno, a Avenida Conde Deu, a Rua Sena Madureira e a Avenida Visconde do Rio Branco. E elas interconectam com vários parques, tanto na vertical quanto na horizontal. Pode passar. E por fim, algumas diretrizes que a gente utilizou para a proposta do projeto foi integrar a faculdade com algumas áreas abandonadas, a coleta seletiva, a iluminação mais adequada, a utilização de pilotis e pergolados em parte do trajeto, requalificar as calçadas, espaço para passeios de bicicletas e sistema de irrigação da vegetação. Obrigado, e essa foi a nossa apresentação. Ok, gente, muito bem, tá? Parabéns aí, foi bastante rápido, objetivo, tá? Foi bem apresentado. Obrigada. Só umas coisinhas assim, bem rápido aqui, no final, tá? Já para vocês irem seguindo em frente, antes que eu me esqueça, mas eu anotei aqui. Procurem relacionar os problemas que vocês encontraram com as diretrizes, para ver se as diretrizes estão atendendo tudo. E, assim, no geral, a representação também boa, tá, dos mapas. Parabéns, tá? Eu vou fazer a chamada aqui, pessoal do horário. Peço vocês também quando for na aula de vocês, me lembrem, ou entrem online mais para o horário que vocês puderem, se terminar lá o estágio mais na hora do final, né? Mas é bom que vocês estejam presentes na aula de responder essa chamada, tá? Professora, eu gostaria de agradecer, viu? Quem sabe que não é nosso horário, e a senhora abrir essa sessão.